assim o texto sagrado. Assim me disse o Senhor. Quem está ligado, diga glória. Quem já desligou, diga aleluia. Você está vendo? Eu percebo. Eu estou aqui, mas eu estou ligado. Jeremias capítulo 13, isso é só conversa. Olha a palavra. Assim me disse o Senhor. Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Não o metas na água. Não o metas na água. Vou repetir, assim disse o Senhor. Vai e compra um cinto de linho. Um cinto de linho. Põe ele sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto de linho segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto de linho que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai até o Eufrates e esconde-o ali na fenda da rocha. Esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates como o Senhor me havia ordenado. E passado muitos dias, poucos dias ou muitos dias, gente? Vamos lá, poucos dias ou muitos dias? Passado muitos dias, disse-me o Senhor. Diga, a terceira vez. Preste atenção, é a terceira vez que o Senhor se manifesta. Dispõe-te, vai até o Eufrates, toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E você não diz amém, você diz misericórdia. Agora olha para o seu irmão e diga: com meu cinto não. Não, olhe para esta pessoa e diga para ela de maneira retumbante: diga, com meu cinto não. O seu cinto não. Não vamos dizer amém, porque amém é assim seja, e nós não queremos que assim seja. Porém, no capítulo 13 do livro do profeta Jeremias, há uma palavra de despertamento muito forte para as nossas vidas. A primeira realidade presente nesse texto é a forma com que o Senhor ergueu, a forma com que o Senhor levantou o profeta Jeremias. Ele levantou o profeta Jeremias baseado exatamente naquilo que o irmão Gênesis cantou aqui. Ele pega justamente as coisas que não são. Jeremias se sentia exatamente assim, como uma criança, como alguém que não era, como alguém que não tinha condições, como alguém que não estava preparado. Mas quem é que se sente totalmente preparado diante de uma vocação de Deus, diante de uma chamada de Deus? Afinal, o Senhor é muito grande, as suas obras são terríveis e são maravilhosas. Então ele diz: eu sou uma criança. E o Senhor diz para ele: não digas eu sou uma criança, porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Aonde eu te mandar entrar, você vai entrar. O que eu te mandar plantar, você vai plantar. E é aqui que começa a dificuldade da vida do profeta, porque o Senhor não lhe manda só falar, o Senhor não lhe manda só edificar, mas o Senhor também lhe diz: o que eu te mandar derrubar, você vai derrubar. E o que eu te mandar arrancar, você vai arrancar. E se eu te mandar destruir, você vai destruir. E o Senhor já sabia, porque estava entregando essa palavra a Jeremias. Justamente por quê? Porque Jeremias está sendo levantado por Deus justamente numa época de pecado, numa época onde Israel havia se apostatado, onde Israel estava adorando e se curvando diante de outros deuses, diante de Baal e diante de Baalins. Israel havia se prostituído. Mas Israel foi chamada para ser menina dos olhos de Deus. Ele fala acerca dela, e eu tenho repetido isso onde tenho tido a oportunidade de pregar, para despertamento. É a ordem que o Senhor tem me dado nesta última hora. Quando ele investiu em Israel, Israel não era ninguém, Israel não tinha nada. Israel era um povozinho chamado vermezinho de Jacó. E justamente por causa disso o Senhor escolheu. E ele vai dizer: passando eu por ti, te vi. O que ele está dizendo é: ninguém te via, mas eu te vi. Ninguém te conheceu, mas eu te conheci. Ninguém te acolheu, mas eu te acolhi. Ninguém te respeitou, mas eu respeitei. Ninguém te trouxe para perto, mas eu te trouxe. Mas quando os teus seios cresceram e tu te tornaste formosa, ou seja, quando você chegou em condições de oferecer gratidão, quando você chegou na hora de retribuir o que eu fiz por você quando ninguém podia, ele vai dizer: quando os teus seios cresceram e tu te tornaste formosa, tu te deitaste
com os teus amantes se prostituindo. Ah, Israel, tu fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga do dinheiro, mas tu, Israel, tu tens feito isso gratuitamente, só para me aborrecer. Agora olha para o teu irmão e diga para ele: Deus está aborrecido. Deus está aborrecido. Deus está começando a se irar. Mas a gente muitas vezes se justifica na misericórdia de Deus. Por quê? Porque, como Davi falou, nós também sabemos, a ira de Deus só dura um momento. Mas pare para pensar no que é um momento na mão de um Deus irado. É isto que está acontecendo. Todavia, bendito seja o Senhor pela multidão das suas misericórdias. Davi também salmodiou e ele disse: se tu olhares para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Então perceba, Deus está aborrecido, mas com ele está o perdão. Deus está aborrecido, mas está levantando um profeta com uma palavra de conserto. E todas as vezes que Deus levanta um profeta com uma palavra de conserto, Deus levanta esse profeta para demonstrar misericórdia. Porque aonde tem conserto tem confronto, e aonde tem confronto tem quebrantamento. E se gerar quebrantamento, gera contrito de coração, que é onde Deus reconhece arrependimento e não despreza. Então perceba, o conserto existe porque Deus é misericordioso. Todas as vezes que Deus levanta uma palavra de conserto, Ele não está expressando ódio, Ele não está expressando ira, Ele está expressando misericórdia. Por diversas vezes Ele vai revelar isso até mesmo no livro do Apocalipse, quando Ele fala acerca das cartas, a todas aquelas que Ele deixou uma palavra de advertência ou de disciplina. Em uma delas, por exemplo, Ele diz: porque disciplino, exorto, castigo todo aquele a quem é amo. Você está entendendo por que tem gente que apronta e Deus não fala nada? E parece que você, quando sai um pouquinho fora do caminho, já levanta um vaso, já entrega uma palavra de conserto, já manda se endireitar, e isso às vezes te dá uma revoltinha, porque você diz: não é brincadeira não, eu conheço gente que não faz a metade, eu conheço gente que já fez o dobro, eu conheço gente que está tudo virado, mas parece que eu faço um pouquinho, Deus levanta. Que é isso, irmã Camila? Isso é amor. É Ele dizendo: eu ainda te amo, eu não abri mão de você, eu vou te consertar, eu vou aplanar as tuas veredas, e você nasceu para ser o que eu quero que você seja, e amante nenhum vai te roubar de mim, amante nenhum vai te tirar de mim. Levanta a tua mão agora, levanta a tua mão agora, levanta a tua mão e diga assim comigo: eu sou do meu amado. Não traga essa verdade e diga: eu sou do meu amado. Bote na mão do teu irmão e diga para ele: e o meu amado é meu. Deixa ele consertar, deixa ele apertar o parafuso, deixa ele repreender, deixa ele disciplinar, deixa ele entregar uma palavra, porque isso é misericórdia. Eu conheço gente que faz, e Deus não fala nada. Você deveria pedir misericórdia por essa pessoa também, porque o fato de Deus não falar nada com ela não significa que a ama, mas pode significar que Ele entregou as suas próprias paixões. Aleluia. Oh Deus. A irmã ela conta um testemunho onde, diante de uma perseguição, Deus repreendia ela e não repreendia o perseguidor. Deus falava com ela e não falava com o perseguidor. Deus exortava ela e não exortava o perseguidor. E um dia de indignação ela entrou no quarto, fechou a porta e disse: Deus, eu preciso que tu fale com ele. E o Senhor disse: não, glorifique porque eu estou falando contigo, porque com ele eu já não falo há muito tempo. Se ele está falando contigo, abre a boca da glória. Se ele está falando contigo, vai tomar bebida. Se ele está falando contigo, vai dizer que Deus é bom. Se ele está falando contigo, adore aquele que não te deixa, adore aquele que não desistiu de você. Tenta melhorar aí, queridão, que está estourando aqui. Então agora o Senhor, a fim de demonstrar não ira, não justiça, não, mas a fim de demonstrar misericórdia. Vamos ver se vai. A fim de demonstrar misericórdia, a fim de demonstrar misericórdia. Vem comigo, demonstrar misericórdia. Misericórdia. A fim de demonstrar misericórdia, levanta um profeta com palavra de conserto, com palavra de conserto. Porque conserto é para quem ele ama. Glória.
série de palavras. Jesus, calma, gente, fica tranquilo. Jesus vai estar trabalhando aqui ao nosso favor. Isso. O Senhor, ele vai entregando ao profeta Jeremias uma série de palavras, aonde Jeremias se envolve literalmente com a palavra que está sendo entregue. Tudo que Deus manda Jeremias entregar para Israel, para os sacerdotes, seja para quem for, ele sempre faz Jeremias comprar um item, para que Jeremias invista nesse algo. E ele sempre usa esse algo, a qual Jeremias comprou, a qual Jeremias investiu a mando dele, para representar a própria casa de Israel. Quando ele diz no capítulo 19, por exemplo, compra uma botija, aquela botija representava a casa de Israel. Quando ele fala sobre uma jarra de barro, aquela jarra de barro também representava a casa de Israel. Ele chega a dizer para Jeremias: Jeremias, compre tal terreno e esconda a escritura desse terreno dentro de um vaso. Logo que Jeremias faz isso, a palavra do Senhor vai dizer que aquele terreno é totalmente devastado e destruído. Aquele terreno também tipificava a casa de Israel. Aquele vaso que ele quebra a porta do oleiro, uma hora está em pé e outra hora está quebrado. Isto também tipificava a casa de Israel. O Senhor pega coisas que em dado momento vão estar devastadas e destruídas para mostrar qual era a condição atual de Israel. Mas quando ele manda Jeremias comprar, ele manda Jeremias comprar as coisas novas, mesmo sabendo que ele ia destruir, mesmo sabendo que ele iria quebrar. Esse cinto, por exemplo, é uma das maiores representações da casa de Israel. Olha o que ele diz: compra um cinto de linho. Quem é que está comprando? Jeremias. Quem é que está comprando? Jeremias. Agora pergunte quem é que está dando dinheiro. Eu não vejo o Senhor dizendo, como fez, por exemplo, com Pedro, quando disse: vai ali, vai ter um peixe, você tira o dinheiro da boca do peixe. Não, Jeremias está investindo do próprio bolso. Jeremias está investindo daquilo que ele tem. Jeremias está investindo nas suas próprias posses. Então olha o que o Senhor está fazendo. O Senhor está pegando o vaso, o Senhor está pegando Jeremias, está mandando ele comprar coisas, e essas coisas que ele compra com o investimento dele, ele manda Jeremias destruir. Pega o cinto de linho e compra novo, agora está destruído. Pega a jarra de barro, compra a jarra e agora está quebrado. Pega a botija de barro e agora, eu comprei a botija daqui, agora quebra. Peraí! Por que eu estou investindo em coisas que o Senhor me manda quebrar? Eu invisto e quebra, eu invisto e quebra. E você começa a ver Jeremias como nunca, se envolvendo no anúncio da palavra, se envolvendo na ministração profética, se envolvendo com o amor e com a misericórdia de Deus para com Israel. E como é que Deus trabalhou isso em Jeremias? Como é que Deus criou um profeta tão envolvido? Como é que Deus criou um profeta tão capacitado? Como é que Deus levantou um profeta dos quais é um dos únicos profetas em que profetizou e não viu enquanto vivo nenhuma das suas palavras profetizadas? Deus sabia que este homem estava preparado para profetizar e não ver cumprido diante dos seus olhos, porque ele sabia que podia morrer, mas quem falou era fiel para cumprir aquilo que tinha anunciado. Escute isso aqui: como é que Deus prepara esse profeta? Deus prepara esse profeta desse jeito. Deus faz ele se envolver. Diga assim: se envolver. Não, está muito fraco. Diga: se envolver. Deus faz o profeta Jeremias se envolver com aquilo que está acontecendo. É por isso que Jeremias entra em crise. Jeremias entra em crise. Eu tenho uma palavra de consolo para quem está entrando em crise por causa da obra. Eu tenho uma palavra de consolo para quem está entrando em parafuso por causa do reino. Eu tenho uma palavra de consolo para quem está chorando por causa da obra de Deus. Eu tenho uma palavra de consolo para quem prega e não é ouvido, exorta e não é compreendido, fala e não é acreditado. Irmã Camila, como é que eu me envolvo dessa forma? Sabe por que você está então envolvido? Porque Deus colocou em você o sentimento que Ele tem. Porque Deus não quer usar profetas que não se envolvam de verdade com aquilo que está acontecendo. Tem uma coisa que nos dias de hoje já não tem, mas nos dias antigos era prioridade. O profeta que profetizava, ele tinha casa, porque se a profecia se cumprisse, aquele que recebeu levava oferta, e se não se cumprisse no tempo determinado, voltava para lhe questionar: por que foi que não cumpriu? Agora os profetas de hoje não querem casa. Por quê? Porque é muito mole utilizar-se desse culto, jogar aqui a palavra que eu quiser e depois ir embora, ninguém sabe onde eu vou. O Senhor não quer
denunciado com cara de constrangido, porque quem é denunciado se sente envergonhado. Deus sabia que isto ia acontecer e Ele não podia deixar o seu povo desamparado, e Ele precisava de um profeta que se envolvesse. Para quê? Para clamar. Um profeta que se envolvesse. Para quê? Para interceder. Um profeta que se envolvesse. Para quê? Para chorar pelo povo. Um profeta que se envolvesse. Para quê? Para exercer a misericórdia dele sobre a vida do povo. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso ensinando Jeremias a investir no que vai quebrar. Deus faz isso ensinando Jeremias a investir naquilo que está prestes a quebrar. Por quê? Porque ele investe naquilo que Deus manda. E quando ele vê quebrado, ele vê o seu investimento quebrado, seu tempo quebrado, seu patrocínio quebrado. Quando ele quebra, o Senhor sempre diz assim para ele: é desse jeito que fez a casa de Israel. Então o que é que o Senhor está fazendo com Jeremias? O Senhor está chocando o profeta. Se você foi chamado para andar na fileira do altar profético, se prepare para ficar chocado, porque Deus vai começar a te revelar coisas que vão chocar você. Por que Deus choca Jeremias? Porque Deus não está entregando apenas a palavra. Deus está entregando a palavra associado à visão. E você sabe, é como diz o pouco dito popular: aquilo que os olhos não veem, o coração. Agora, aquilo que os olhos veem faz palpitar o nosso coração. Deus não quer um profeta na sua obra sem coração. Deus não quer pregador sem coração. Deus não quer obreiro sem coração. Deus não quer diácono sem coração. Deus não quer irmão do ciclo de oração sem coração. Deus não quer portaria sem coração. Deus não quer igreja sem oração. Deus não quer. Sem coração não serve para Deus. Tem que ter envolvimento. O problema é que toda vez que nós colocamos o coração, a gente sofre. É por isso que a gente não quer botar o coração. É por isso que na última hora, todas as aulas de coaching e treinamento, elas tentam de alguma forma apresentar a igreja como uma empresa, a fim de que famílias pastorais não sejam afetadas por aquilo que acontece na obra. Então eles tentam mostrar o seguinte: igreja é igreja, sua casa é sua casa. Aonde, meu filho? Vai nessa! Aonde? Aonde que o irmão deixa a irmã? Chuta ela com 2 filhos e eu não choro na minha casa. Aonde que entra um atribulado aqui, se converte, aceita Jesus, depois ele não tem onde dormir? Eu vou pra minha casa doidando nas minhas cobertas e esquecer que o infeliz não tem nenhum cobertor. Aonde eu vou conseguir me envolver nessa obra sem colocar o coração? Pergunta pro teu irmão, porque essa palavra é de tratamento. Olha pra ele ou pra ela e pergunta: tem andado chocado? Então tranquiliza ele e diz assim: então tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tá chocado, tá tudo bem. Se de vez em quando rola uma crise, tá tudo bem. Deus te chamou pra se envolver. Deus te chamou pra entrar. Lembra daquele homem da mão mirrada? Como é que ele foi curado? O Senhor olhou pra ele e disse: vem para o meio. Se envolve. Se envolve. Levanta a tua mão que eu tô profetizando. Deus vai te pegar pelo coração. Eu estou profetizando aqui nesta noite. Quem puder entenda. Deus vai te pegar pelo coração. Você vai provar e vai testemunhar do que eu estou falando. Áreas que outrora nunca te atingiram. Mulheres que vinham conversar com você e dizer: fui traída. Você não sabia nem orar, porque você não sabe o que é isso. Sempre super poderosa. As suas justificativas eram: traiu porque tinha brecha. Meu Deus do céu. Claro, nesse assunto nunca teve coração. Aí quando você passa, você lembra dela. Aí é impressionante como você não intercede só por você, mas passa a interceder por ela também. Quantas vezes acontecem situações que não sabemos explicar e alguém diz: por que fez isso? Não sei, rapaz. Senti coração. Então ele compra para quebrar. Ele investe
proporção, entenda. Sabe por quê? Jeremias vai entregar a palavra de conserto. Jeremias vai entregar a palavra de conserto. Jeremias vai entregar a palavra de conserto. E parece que esqueceram o que está escrito na carta de Tiago, se eu não me engano. Exortar é dom. E o Senhor está liberando isto sobre a vida de Jeremias. Irmã Camila, explica isso, eu vou explicar. Quando Paulo diz a Timóteo, desperta o dom que há em ti, não fala qual é o dom, só fala do dom que há nele. Esta palavra dentro do grego utilizada quando Paulo disse a Timóteo, faz sugestão de abanar. Se fosse traduzida no literal, o que estaria escrito é: abana a brasa que está em ti, assopra a brasa que está em ti, faz vento sobre a brasa que está em ti. Escuta isso aqui, isso é treinamento. Quem que o Senhor está dizendo para Jeremias? Quem que Paulo disse a Timóteo? Está aí. E por que eu não sinto? Porque está faltando abanar. O que o Senhor está dizendo é: eu vou te ensinar a abanar. Eu vou te ensinar como é que sopra. Abana no jejum, abana na oração, abana na compaixão. E você vai começar a sentir a dor do teu marido, a pelejar pela luta do teu filho. Vai conseguir despertar o dom da exortação. Porque o que ele está dizendo é: o dom está aí, mas para que você o identifique, para que você o reconheça, para que ele se acenda, ele precisa ser. Quem já fez churrasco aqui, levanta a mão. Quando você não está com pressa, você pega um pedaço de papelão, coloca o alto, joga o fogo e você fica lá com o papelão. Isso se não tiver com fome. Porque se tiver com fome, você arranja uma tomada, pega o quê? E bota em cima. Eu quero profetizar que esse ano Jesus vai colocar um ventilador. Ele está mandando você ligar teu ventilador na tomada para abanar e despertar a compaixão que deve haver em ti. Para abanar e despertar o dom da exortação. Aleluia! Aleluia! Repreender é um dom. Denunciar pecado não é para qualquer falastrão. Isso tem que ser um dom. Você precisa administrar isso no sopro do Espírito. Abana. Porque aí quando você falar, até os ouvidos de quem diz não vai dizer sim. Por quê? Porque está vindo no abono da brasa do dom. Quantas vezes você já ouviu testemunho de gente que falou: não, porque eu não ouço, eu não vejo, mas quando fulano fala eu sinto, quando fulano fala eu acato. O que é isso? Despertou o dom. Começa a soprar, isso é profético. Começa a soprar, isso é profético. Começa a abanar. Mas Jeremias investir naquilo que vai quebrar. Por quê? Porque Jeremias vai exortar. Mas se Jeremias estiver envolvido no amor, Jeremias vai exortar com sentimento de misericórdia. E é assim que Deus quer que o pecado seja denunciado. É assim que Deus quer que a exortação seja liberada. Com denúncia, mas com misericórdia. Aleluia! Ele investe e quebra. Investe e desfaz. Tem gente que manda você se desfazer desse casamento porque não sabe o quanto você investiu nele até aqui. Tem gente que olha para a tua vida conjugal e acha mais fácil dizer assim: logo de baixo separou. Mas não sabe quanta coisa já foi investida até aqui. Eita, campanha de monte. Eita, campanha de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Eita, mulher que fez tanto jejum que emagreceu. Eu que pensa, fez cirurgia? Ai, de comer, nereca, lamana, sai de comer, nereca, canda, canda, sobe, nereca, lamana. Alguém diz: interna logo esse filho, deserta ele logo, tira o teu sobrenome dele. Isso é uma praga que só te dá trabalho. Para você é praga, mas para mim foi investimento. Para você é treva, mas para mim foi investimento. Desfaz logo desse ministério, ninguém te liga mesmo. Teu telefone não toca, tua agenda tá parada hoje, mas eu já jejuei muito. Deus já andou comigo muito. Eu tenho promessa. Alguém olha e pensa: acabou. Só que Deus está dizendo: antes de quebrar, lembra do investimento. Quantas escolas bíblicas dominicais? Eu fico pensando, tem gente que acha que fechar a igreja é tão fácil. Isso é para quem nunca trabalhou na cantina. Tem gente que acha que
fechar a porta de igreja é tão fácil. Isso é para quem nunca discipulou um obreiro, para quem nunca comprou uma gravata, nunca ordenou ninguém. Tem gente que pensa que acabar com o culto é tão fácil. Basta não vir gente e diz: acaba com o culto, não vem ninguém. Rapaz, não vem ninguém hoje, mas o culto tem história. Tem a irmã fulana de tal que todo dia abre na mesma hora. Aí tem coisa que destrói e a gente diz: mas rapaz, está destruindo. Ei, mas não é tão fácil denunciar nada que esteja errado quando a gente reconhece o quanto foi investido em cima daquilo dali. Deus está me mandando liberar sobre a tua vida. Lembra dos teus investimentos. Lembra de quantas vezes você orou por esse homem. Lembra de quantas vezes você intercedeu por esse filho. Lembra de quantas campanhas você realizou a vontade de Deus. Lembra quando você desejava orar. Lembra quando você desejava pregar. Lembra quantas vezes você empenhou o seu coração num sonho. Alguém diz: vou matar, mas o Senhor está dizendo: lembra que você investiu. Irmã, eu já clamo por tal pessoas há 10 anos. É investimento. Olha para quem está ao seu lado e entregue essa palavra. Diga para ele ou para ela: não é perca de tempo. Diga, não é perda de tempo. Aperta a mão dele para ele sentir o que eu estou sentindo aqui. Para ele sentir essa graça que você está sentindo aí. E diga para esta pessoa: é investimento. Não é perca de tempo, é investimento. Não é perca de tempo, é investimento. Irmã, para de orar por esse homem. Você já ora por ele há 10 anos. É perda de tempo, não é não. É porque quando Deus me der o saque da minha vitória, ele vai ver um investimento de 10 anos na presença dele. Não é perda de tempo, é investimento. Porque agora, segundo a palavra, Israel estava prestes no cinto a ficar podre, mas já foi de linho. Meu Deus, coisa linda. Agradável. O Senhor está comparando Israel ao cinto de linho. O Senhor está comparando Israel ao cinto de? Ao cinto de? Por que ele compara ao cinto de linho? Não é à toa. Israel está sendo comparado ao tecido e ao cinto linho. Cinto por quê? Porque assegura toda a indumentária. O que o Senhor está dizendo é que aquilo que ele faz, Israel sela, segura. Ela é a testemunha fiel. Ela é a testemunha. É através dela que as nações estrangeiras veem Deus. Por que é de linho? Porque é o tecido original mais caro e antigo do mundo. Por que é o cinto de linho? Porque o linho é o único tecido dentro da história têxtil que não precisa ser acoplado a nenhum outro tipo de substância, porque ele é colhido. Então o linho quando nasce, ele já existe por si só. Ele apenas é tecido. Escuta isso aqui. Ele é colhido e tecido. Então isso faz ele ser natural. Completa para mim, isso faz ele ser natural. Isso faz ele ser natural. E tudo aquilo que é natural, como este linho, ele não é apenas natural, mas pelo fato de ser natural, isso também torna-o original. Então escuta isso aqui. Ele é natural e ele também é original. Ele é natural e ele também é original. Ele é original por quê? Porque ele não depende de outras substâncias para existir. Ele é utilizado, colhido naturalmente já tecido. Outra característica desse linho e o porquê que o Senhor está comparando Israel a este cinto de linho. Uma vez que ele é colhido e fabricado, ou colhido e já tecido, desde o momento em que ele é colhido, ele já nasce com uma substância natural, que é a goma. Quem é que lembra daqueles ternos que a gente brincava na época de 1911 e colocava dentro da goma? Lembra, irmão? Então,
Aquilo ali a gente chama de goma, porque ela dava firmeza ao linho. Isso é necessário ser feito todas as vezes que o cinto era lavado. A gente colocava uma goma artificial. Para quê? Para que o tecido voltasse a ter firmeza. Porém, o Senhor está dizendo, não ponha esse cinto de linho na água. Porque Ele sabe, uma vez que o linho é mergulhado na água, ele perde a goma. Ele perde a goma. Vem comigo, ele perde a goma. Se ele perder a goma, o que é que ele vai perder? Se ele perde a goma, ele perde a firmeza. Ou seja, ele vai perder aquela textura durinha. Se ele perde a firmeza, ele não perde só a firmeza, ele também perde o seu poder de impermeabilização. O que é impermeabilização, irmã Camila? Impermeabilização é aquela substância que a gente gasta uma nota para colocar no sofá. Aí os vendedores dizem assim, joga café e não molha, joga vinho e não molha, joga café e não molha, vinho, né? E não molha. Aí vai lá, passa o pano, o que é aquilo? O tecido está tão impermeabilizado, ele está com uma substância tão engomada que a água ou o café, o vinho, seja o que for, o líquido, cai, mas não penetra. O que é isso? A goma. A goma impermeabiliza o linho. Por que o Senhor está dizendo, não ponha esse cinto de linho na água? Porque o que Ele está dizendo é, preserva a goma que Ele tem, desde que quando Ele foi colhido. Que goma? A goma natural que veio com Ele. Meu Deus! Todas as outras gomas que utilizamos hoje na indústria têxtil, elas são artificiais. O linho é um dos únicos tecidos que vem com a maior quantidade de goma. É por isso que às vezes ele fica duro igual um pau. O que é aquilo? É a goma. Mas eu não estou falando da goma que a gente mistura. Eu estou falando da goma natural do tecido. O que o Senhor está dizendo é, ele não precisa ser colocado na água. Eu quero ele do jeito que ele está. Meu Deus! Não o metas na água. Por quê? Uma vez que este linho entra dentro d'água, a água é o quê? A água é o maior diluidor natural do mundo. Tudo que você conhece, que trabalha na base daquilo que é diluído, tem como base a água. Porque a água é o maior diluidor natural de substâncias do mundo. O que o Senhor está dizendo? Não bota ele na água, porque a água vai diluir. A água vai tirar a goma dele. A água vai dissolver a goma dele. Agora vamos entender essa água dentro de um balde d'água, só para a gente compreender. Essa água são todas as nações estrangeiras que se aproximavam de Israel por aquilo que ela tinha, mas que ao se aproximarem de Israel, tiravam de Israel aquilo que ela tinha. Quem ela tinha? A goma. Quem é a goma? A goma é o próprio Espírito do Senhor, que impermeabilizava Israel. Por quê? Porque Israel não tinha exército, mas vencia. Não tinha general, mas vencia. Não tinha lança, mas vencia. Eles penetravam em todos, mas ninguém penetrava neles. Eles venciam a todos, mas ninguém vencia neles. O que é isso? É a goma. O Senhor era a goma de Israel, a beleza de Israel, a firmeza de Israel, a proteção de Israel, a pureza de Israel estava guardada no Senhor. Quando as nações observam tudo aquilo que Israel tinha capacidade de fazer, mesmo sem ter nada, olhe para cá, porque Israel não tinha, Israel era. Vou repetir isso aqui. Israel nunca teve. Israel sempre foi, é diferente. Quando eles olhavam tudo que Israel tinha poder de fazer, tudo aquilo que ele entrava, que ela conquistava, eles respeitavam o Deus de Israel. Eles gostam é da goma. Para de achar que o pessoal gosta de você porque você é engraçado. Se você é um servo de Deus, guarda o que eu estou dizendo. Essas pessoas, as atribuladas ou não, são atraídas pelo poder da goma. Quem é que nunca sentou no ônibus do lado de alguém e a pessoa entra com semblante atribulado, senta do teu lado e do nada a pessoa diz, ai fulano, eu estou sentindo uma paz do teu lado. Aí começa a confessar para você pecado que nunca contou para ninguém. E a pessoa diz, ai eu não sei, eu não estou entendendo, mas eu sinto um negócio com você. Catuca tua irmã e anuncia para ela, dizendo, isso é a goma. É a goma da firmeza, a goma da sustentabilidade, a goma da resistência. A goma chama a atenção. Quando Paulo vai entregar a diretriz de um ministério bem sucedido, ele vai dizer, e a primeira vertente do ministério bem sucedido é, sejam pois firmes
dizendo é: eu quero que vocês sejam firmes. Vocês não precisam ser fortes, desde que vocês sejam firmes. A igreja nunca se baseou na força, a igreja sempre se baseou na resistência. O que o Senhor está dizendo é: seja firme. Irmão, como é que eu vou ser firme? O que é que deixa de ter sido firme? A goma. O que é que deixa de ter sido firme? A goma. O que é que deixa de ter sido firme? A goma. Então o que ele está dizendo é: não perca a goma. Eu disse aqui que a goma é a presença de Deus. Então o que ele está dizendo é: não perca a presença de Deus. Meu Deus. Não perca a presença de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer, porque isso é muito sério. Tem gente que só se aproxima da gente por causa da goma. O problema é que essa gente muitas vezes é a representatividade da água. Ela vem para tirar o que a gente tem, mas ela também não fica com o que a gente tem. Ou seja, só serve para tirar. Escute isso aqui porque eu vou explicar. Quando o líquido é colocado na água e ele perde a goma, ele perde a goma. E a água? A água também perde a goma. Por quê? Porque na verdade a água está separada da goma. Parece que está junto, mas na verdade não tem serventia para mais nada. O que é isso? Gente que se aproxima. Isso era a representatividade das nações. O que ele está dizendo é: as nações se aproximaram de Israel, atraídas pela goma. Mas quando tiraram de Israel o que elas tinham, elas também não ficaram com aquilo que elas queriam. Ou seja, vem para tirar da gente, mas também não fica com o que a gente tinha. Isso não é bom, isso é ruim. Sabe o que ele está falando? De gente que vê a gente cantando bonito aqui na frente e começa a dar em cima da gente. Aí a gente olha aquilo e pensa: é meu gatinho, é de Deus. Aí começa a beijar na boca, a mão naquilo, aquilo na mão. Ele tira a goma, mete o pé, não casa contigo, não faz nada contigo. E também não fica crente. Que água é essa? Vem pra tirar, mas também não fica. Como que é, eu não estou inventando isso não. O próprio Senhor disse ao profeta, e o que ele falou foi o seguinte: Israel, tu te deitaste com os teus amantes, mas quando eles usarem de ti e tirarem tudo que tu tem, eles vão te deixar, e aí tu vai lembrar de mim. Vou me lembrar de quê? Vou me lembrar da única pessoa que nunca se aproximou de mim pelo que eu tinha, porque quando ele se aproximou de mim, ele sabia que eu não tinha nada. O que ele está dizendo é: não meta na água. O que isso significa? Significa que o Senhor está dizendo: eu não cooperei em nada para que Israel perdesse a minha presença. Ela saiu da minha presença porque ela quis. Irmão, eu não fiquei na igreja porque no dia do meu aniversário as irmãs se esqueceram. Não, você saiu porque quis. Eu não estou participando e não botei a blusa porque nem me informaram no dia do congresso. Para de graça que o congresso está sendo anunciado há mais de não sei quantos meses. Você não participou porque não quis. Aqui não tem água para te tirar a goma. Não, escute isso aqui que eu vou encurtar. Israel foi se afastando, se afastando, se afastando, perdendo a firmeza. Perdendo a firmeza. Gente, presta atenção nisso aqui. Seja firme nas suas convicções. Quando alguém lhe perguntar: você é crente? Diga sim. Seja firme. Sou, mas não sou igual a esses malucos não. Já não é firme. Já quer se justificar de alguma coisa. Quando alguém perguntar: você é homem? Sou, sim, senhor. Glória a Deus. Você é mulher? Sim. Glória a Deus. Seja firme. Você confia no Senhor? Tem dia que sim, tem dia que não. Seja firme. Não se justifique de nada. Aprenda a ser firme. Irmão, mas na minha igreja pode isso e aquele na sua. Pode? Não! Seja firme. Não, irmão, não é bem assim. Faz quem quer, já não tem firmeza. Tem que ser firme. Porque são através dessas sutilezas que começamos a perder a goma sobre a nossa vida. Meu Deus. Agora escuta isso aqui. A voz do Senhor vai se manifestar e vai dizer ao profeta: pega esse cinto de linho, vai até o Eufrates. Mas a Bíblia diz que isso só acontece depois de passado muitos dias. Poucos dias ou muitos dias? Muitos dias. Poucos dias ou muitos dias? Muitos. Isso aqui é representatividade da misericórdia. É pouco ou é muita? É muita. Tem gente que se você pudesse já tinha chutado, mas Deus ainda está exercendo misericórdia sobre essa pessoa. E eu vou dizer uma coisa: não
chute quem está no tempo da misericórdia. A Bíblia diz que ele entrega a palavra, o povo não se arrepende. Então, passado muitos dias, segunda vez, a palavra do Senhor se manifesta e diz: vai até o Eufrates e esconde esse cinto de linho na fenda de uma rocha. Esconde aonde? Agora preste atenção que você vai finalizar essa mensagem junto comigo. Quando você ouve algo escondido na fenda da rocha, isso logo nos arremete a um homem no Antigo Testamento. Eu não preciso nem dizer quem é, mas você vai lembrar. Quando fala assim, escondido na fenda da rocha, você lembra de quem? Moisés. Moisés. Porque é uma das primeiras citações em que nós vemos essa colocação: esconder na fenda da rocha. Por que é que Moisés vai se esconder na fenda da rocha? Porque o próprio Senhor criou para ele essa estratégia, a fim de que ele não morresse. Porque Moisés insistentemente no monte dizia: mostra-me tua glória, mostra-me o teu rosto, eu quero te ver. Mas a Bíblia diz que o homem não pode ver Deus e continuar. O homem não suporta o peso da glória de Deus na sua revelação. Então o homem não pode ver Deus e continuar vivo. Mas Moisés pedia: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Isso aqui é tão lindo que Moisés já estava num auge de devoção e adoração, que nem que o rosto de Deus fosse a última coisa para que ele vê. Ele queria ver, porque ele não queria ter mais nada. Ele queria morrer pelo resplendor da sua luz, do seu rosto sereno. Mas não era tempo dele morrer, ele ainda tinha que descer e fazer uma obra. Então ele diz: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto. Quando o Senhor vê qual é a intenção de Moisés com aquilo ali, o Senhor vai criar uma estratégia para proteger Moisés dele mesmo. Meu Deus. Quem diz esconde-te na fenda da rocha é Deus. Quem cria essa estratégia dizendo: Moisés, tu não pode me ver se eu vier a ti. Então faz o seguinte, estou parafraseando, está vendo a fenda daquela rocha? Entra ali e se esconde ali. Não é a cabeça não, é o corpo inteiro. Moisés se enfiou por completo dentro da fenda da rocha e o homem inteiro foi coberto por uma rocha. Agora pensa no tamanho dessa pedra. Uma pedra que esconde um homem inteiro. Você sabe que tudo aquilo que existe no Antigo Testamento, sobretudo no Pentateuco, em algum ponto aponta para Cristo, porque é messiânico. Na verdade, quando o Senhor Deus diz para Moisés: tu não podes me ver na totalidade, então entra ali e se esconde na fenda daquela rocha. Aquela rocha que é a representatividade do próprio Cristo, porque ele mesmo falando acerca de si, vai dizer que é a pedra de edificação. Ele é a pedra de esquina. Que pedra é essa? É a pedra grande que os edificadores rejeitaram. Que pedra é essa? Não é uma coluna nem uma viga. É a pedra que naquela ocasião na arquitetura é a pedra base para a sustentação de toda uma obra. É uma pedra grande. Fala para pelo menos duas pessoas: é uma pedra grande. Não. Você está se deixando abater pelo cansaço. Abre a boca, olha para o teu irmão e diga para ele: é uma pedra grande. É uma pedra grande. Ele mesmo falando acerca de si vai dizer: porque o homem que constrói a sua casa sobre a areia, vem o vento forte, vem a onda e derruba. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra grande, vem vento, vem forte, tempestade, vem tudo, mas nada o derruba. Porque quem guarda ele? A rocha. Quem protege ele? A rocha. Quem escuda ele? A rocha. Quem livra ele? A rocha. Quem... Então escuta isso aqui. Quando o Senhor diz, olha isso aqui. Quando o Senhor diz: esconde na fenda da rocha e eu vou passar por ti, e pela tua retaguarda tu saberás que eu passei. Isso é o suficiente para que ele sentisse, para que o rosto resplandecesse, para que ele fosse cheio do Senhor. Quem foi que deu a ideia de Moisés se esconder na rocha? Deus. Quem foi que deu a ideia de Moisés se esconder na rocha? Deus. Então escute o que eu vou dizer. Deus criou uma estratégia para proteger Moisés dele mesmo. Meu Deus. Porque ele sabia: se ele me ver, ele vai morrer. Se ele me ver, ele vai morrer. Porque o homem não pode ver Deus e continuar. Então ele disse: esconde na fenda da rocha. Eu estou criando uma estratégia para você não morrer. Nós dissemos aqui que esse cinto de linho representa a casa de Israel. Representa a casa de Israel. Eu não estou pregando para a casa de Israel, porque eu quero crer que aqui hoje não tem ninguém totalmente corrompido a ponto que a misericórdia de Deus não alcance, porque senão não estaria aqui. Mas eu estou falando nesta noite em especial, sobretudo para Jeremias.
horas que precisam esconder algumas pessoas na fenda da rocha. Olha o que ele diz: pega esse cinto de linho e esconde ele na fenda da rocha. E eu fui até o Eufrates e o escondi na fenda de uma rocha. O que é que Deus está dizendo ao profeta? Parafraseando, entenda. O que o Senhor está dizendo é: tira eles da minha presença. Meu Deus. Tira eles da minha vista. Presta atenção, porque isso aqui é profético e poético. Eu sei que nada foge à vista de Deus, mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu não luto contra mim. Então se você protegê-los de mim, diante de mim, você também livra-los de mim. Você não entendeu, porque isso é muito forte. Eu vou te dar um exemplo. O livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. A voz do Senhor se manifesta a Samuel e diz assim para ele: até quando terás dor de Saul havendo eu rejeitado? Sabe o que significa isso? Até quando você vai ficar na minha frente quando eu quero entrar? Porque Deus não luta contra Deus. Enquanto Samuel pede misericórdia para Saul, Deus não entra. Enquanto Samuel oferece expiação e sacrifício por Saul, a espada de Deus não entra. Quando Deus decide que chegou a hora de exercer, o que Ele está dizendo é: sai, porque eu quero entrar. E a Bíblia diz que quando ele sai da casa de Saul, Saul, tão desesperado com o que acontecia, pega ele pela capa. A Bíblia diz que uma parte vai e a outra fica na mão de Saul, porquanto rasga a capa do profeta. O profeta vira para ele, naquele dia fica dividido o reino de Saul. Ele vira para Saul e ele diz: como tu dividiste a minha capa, dividido assim hoje será de ti o teu reino, e o Senhor passa para outro. Meu Deus. Aleluia. E quando Samuel saiu, logo ungiu Davi, e Saul perdeu. Deus não luta contra Deus. Deus não luta contra Deus. Você nunca parou para pensar por que é que Satanás teve tempo de fazer rebelião no céu? Nunca parou para pensar, não? Está lá no livro do profeta Ezequiel. A Bíblia vai dizer que quando ele criou esse querubim, colocou sobre ele toda a cobertura de Deus. Cada pedra que ele carregava no seu peitoral significava uma cobertura da parte de Deus sobre a vida dele, porque era o mais especial dentre todos os outros criados por Deus. A Bíblia diz que ele se rebelou, subiu ao seu coração a soberba e teve tempo para rebelião. Por quê? Porque ele estava todo errado, mas ainda guardava as pedras no peito que simbolizavam a cobertura. A Bíblia diz, isso está escrito lá, não estou inventando não, que quando ele viu o ouro, decidiu trocar as pedras da cobertura que o Senhor lhe tinha posto e substituiu por ouro. Por que ouro? Porque quando ele olhava para o trono era ouro, e ouro é a divindade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é ouro está com a nobreza, o que é ouro está com a riqueza, o que é ouro não perde o valor. O ouro é uma das maiores simbologias da sua propriedade de prosperidade acerca de Deus. É por isso que na colocação ele diz: meu é o ouro, é o primeiro. O que ele está dizendo é: o primeiro atributo de riqueza é o ouro. Quando Satanás olhou para o ouro, viu que não tinha ouro no peitoral. Tinha ouro em Deus, mas não tinha no peitoral. O que é que ele fez? Arrancou, tirou a cobertura para botar o ouro. Meu Deus! Quem se atribula é a gente. Deus não se atribula, não. Quando ele tira a pedra e substitui por ouro, aí a Bíblia diz que como um raio que é precipitado de cima a baixo, assim ele caiu. Por quê? Estava todo errado, mas enquanto tinha cobertura, Deus não luta contra Deus. Isso responde porque tem muito sacerdote que a gente tem vontade de matar. E a gente diz: Deus está todo errado, mas Deus ainda não consertou. Por quê? Está no tempo da misericórdia. Deus não luta contra Deus. Se tiver debaixo da cobertura, está guardado. Se tiver debaixo da cobertura, está protegido. Se tiver debaixo da cobertura, está respondendo. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a tua mão. Receba a cobertura da parte do Eterno. Não perca a cobertura da parte do Eterno. Não perca a cobertura de Deus. Pega na mão do teu irmão e diga para ele:
tem. O que ele odeia é a cobertura que a gente tem. O Senhor deu testemunho de Jó. Aí ele libera. Vai lá e toca em tudo que ele tem. Vai lá e toca em tudo que ele toca em tudo que ele. Ele vai lá e destrói tudo que Jó tinha. Mas a Bíblia diz que diante de tudo que ele perdeu tudo, mas não perdeu a. Por não ter perdido a cobertura, ele adora. Raspa com um caco de telha, ele adora. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta por segunda vez à presença do Senhor, indignado, porque diante de tudo que ele perdeu, ele continua adorando. Então escute o que Satanás diz para Deus: pele por pele, e tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Ou seja, Satanás está pedindo a vida de Jó. Escute isso. E o Senhor diz: não, a vida dele não. Por quê? Porque a vida dele está debaixo da minha. Deus não deu por isso. Por quê? Tudo que Jó tem pode ser tomado, mas aquilo que ele é, só é um lixo. Meu Deus! Você está entendendo o que o Senhor está falando? Então o Senhor diz ao profeta: pega esse cinto de linho e esconde ele na fenda de uma? Na fenda de uma? Israel tem promessas, Deus não luta contra Deus. O que o Senhor está dizendo é: protege eles de mim. Escuta, gente, é só pra gente entender, tá? Protege eles de mim. Vamos falar a verdade? Tem gente na tua casa que não tem compromisso nenhum com Deus, escarnece de Deus, fala mal das coisas de Deus, te julga todas as vezes que você vem para a igreja, diz que você está perdendo seu tempo. Não acredita em Deus, mas só está vivo porque Deus é Deus na tua vida. Não é verdade? O que falta em nós hoje, a palavra de despertamento e de conserto, é para que nós nos envolvamos com essas coisas, a fim de que possamos entregar uma palavra de proteção, de cobertura a essas pessoas. E Camila, mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não tem mesmo, mas Ele tem contigo. Ele tem com Jeremias. E por causa de Jeremias, Ele protela mais um pouco. Mateus capítulo 15, verso 21. Lembra da cananeia que o seguia gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Olha que mulher inteligente. Tem misericórdia de mim, que é minha filha. O que ele está dizendo é: o Senhor vai fazer por ela por causa de mim. Porque eu sei que ela não merece, mas por causa de mim, eu sei que o Senhor vai fazer. Quem está entendendo isso aqui? Fica de pé em teu lugar, no salto de glória. Aleluia. A palavra de Deus sobre a tua vida hoje é: coloca esse marido na fenda da rocha, coloca esse filho na fenda da rocha, coloca esse casamento na fenda da rocha, esse ministério vai para a fenda da rocha. O que o Senhor está dizendo é: protege. Tem gente aqui que Deus não tinha obrigação, e não tem até hoje, de fazer nada por essa pessoa, mas porque você colocou na fenda da rocha, o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está traçando um plano para a vida dele. Aonde eu passo, eu falo isso. Quando essa mulher clamava ao Senhor, ele olha para ela e ele diz: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Agora o que eu acho lindo é que ele responde assim: vai e seja feito contigo como tu desejas, como tu queres. Por quê? Porque eu não tenho querer para a tua vida. Por que eu não tenho querer para a tua vida? Porque eu não fui enviado para a tua casa, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa dele. Meu pai. Ela não é da casa de Israel, é cananeia, inimiga antiga do povo de Deus. Ele não tinha plano para ela, assim como ele não tinha obrigação de traçar um plano para o teu marido. Assim como ele não tinha obrigação de traçar um plano para o teu filho. Quem ora é você, quem intercede é você, quem jejua é você. O compromisso dele é com você. Agora olha que coisa linda. Ele não tinha nada a fazer com ela. Estamos falando antes da derramação do sangue. Nada. Então ele olha para ela e diz: seja feito como tu queres. Por quê? Porque eu não tenho querer para a tua casa.
Mas ela foi lá com querer. O Senhor falou isso comigo, e aonde eu passo e tenho oportunidade de dizer, eu digo. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele disse: desce, porque hoje eu quero, me convém entrar na tua casa. Olha isso aqui. Quando ele quer, ele faz. Quando ele entra no caminho de alguém, ele faz na vida dessa pessoa o que ele quiser fazer. Mas e no caso dela? No caso dela não foi ele que entrou no caminho dela. No caso dela foi ela que entrou no caminho dele. Aí o Espírito de Deus falou comigo: Camila, quando eu quero entrar no caminho de alguém, eu faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando alguém entra no meu caminho, eu faço por essa pessoa até o que eu não tinha que fazer. Você está entendendo isso? Vocês... O que o Senhor está mandando perguntar para essa igreja, para você mulher, para você homem, é: o que você quer? Você quer que isso que você se investiu, se perca completamente? Ou você quer usar todo esse coração, todo esse amor para proteger quem você se envolveu com o coração? Aí você vai dizer: irmã Camila, mas você sabe que o final do texto vai dizer que o cinto estava podre. E quando ele pegou o cinto podre, o Senhor lhe disse: assim disse o Senhor, como apodreceu esse cinto, assim eu farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Escuta isso aqui. Quando o cinto está bom, ele representa Israel. Mas quando está podre, ele representa o que Israel vai perder. Quando o cinto está bom, ele representa Israel. Mas quando o cinto apodrece, ele representa o que Israel vai perder. Ele não diz que Israel vai ser destruída, porque Israel tem uma promessa, você sabe disso. O que ele diz é que a soberba que está nela e a altivez que está nela vai ficar podre. Agora, o que foi que apodreceu isso? O que foi que tornou isso podre, que para nada prestava? A umidade de estar escondido na fenda de uma rocha perto ao mar. Coisa linda! Se tivesse num lugar seco, tinha apodrecido? Se tivesse num lugar refrescado, tinha apodrecido? Mas estava enterrado perto de um lugar úmido. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aonde você está guardando quem você protege? Meu Deus! Porque o que o Senhor está dizendo é: põe no lugar úmido. Para quê, irmã Camila? Porque no lugar úmido vai apodrecer a soberba. O vício vai sair no lugar úmido. Irmã Camila, eu não estou entendendo. Eu vou ser direta. Coloca essa pessoa no teu joelho. A fenda da rocha que clama Cristo é o teu joelho. Coloca essa pessoa na tua boca. Pensa num lugar escondido e úmido. É a boca do crente que fala com Deus. Coloca o nome dessa pessoa na tua boca. Coloca o teu casamento na tua boca. Clama o nome de Jesus com a tua boca. O lugar úmido. Esconde no lugar úmido. A rocha é Cristo. E a tua boca é o lugar úmido que ele deve habitar. Não é Israel que apodrece, é a soberba que apodrece. Não é Israel que apodrece, é a altivez que apodrece. Ei. Não é o teu marido que sai, é o vício que vai morrer. Não é o teu filho que vai morrer, é a cachaça que vai querer sair correndo de longe dele. Agora presta atenção. Se ainda tem força em você para fechar esse congresso sobre essa palavra, segura a mão do teu irmão, fecha o corredor. Mas segura com graça, tá? Segura com graça. Eu vou contar de 1 até 3. E quem está com a boca seca, trata de umedecer com o nome de Jesus. E quando eu contar até 3, você vai entregar aí agora onde você está. Lindo, o Senhor não para de falar comigo que essa noite é noite de livramento. Se tem gente na tua casa que precisa de proteção, fecha o teu olho e coloca agora essa pessoa na mão do Senhor. Se você tem um pai, um amigo, um tio, uma mãe, alguém a quem o Senhor fez promessa, alguém a quem você acredita que Deus não pode